Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos continuar esse nosso super curso de Administração Financeira e Orçamentária e hoje nós iremos abordar um assunto, ciclo orçamentário. Assunto ciclo orçamentário é um assunto muito importante, é um assunto aí que eu percebo que os últimos anos todas as bancas de concurso têm cobrado esse assunto de forma mais incisiva, de uma forma mais interativa, mais complexa. É claro, então, que nós aqui da Lá Concurso, eu, professor Luiz, eu fiz um upgrade muito grande nessa aula, uma aula que eu tenho certeza que vai lhe preparar para qualquer prova de concurso e qualquer banca sobre administração financeira e orçamentária. Então vamos lá, vamos diretamente aqui nos nossos estudos, né? Vamos passar para vocês. Primeiro, eu quero passar para vocês, né, o ciclo orçamentário, né? A doutrina majoritária existente no Brasil e na qual as bancas de concurso costumam adotar como referência é um ciclo orçamentário com 4 fases, né? 4 fases bem distintas, né? E eu, professor Luiz, eu vou adotar também esta metodologia do ciclo orçamentário com 4 fases distintas também, né? 4 fases distintas, né? Eu quero passar para vocês o seguinte: tem uma metodologia, tá? Tem uma bibliografia que ele considera que o ciclo orçamentário tem 8 fases, né? Só que essas 8 fases é o quê? É um desdobramento dessas 4 fases. Então, se você entender com compreensão, passo a passo, face a fase, ter esse roteiro mental do ciclo orçamentário, onde começa e onde termina, você pode ter certeza que você estará preparado para qualquer prova. Então, a primeira fase é a fase da elaboração do orçamento anual. Professor, o que significa essa fase da elaboração? Significa a fase da produção, do projeto da lei orçamentária, né? Projeto da lei orçamentária, o famoso PELOA, né? Então essa é a primeira fase, né? Nós já sabemos que quem tem aí a responsabilidade, quem gerencia esse produto dentro da administração pública é o Poder Executivo. No Poder Executivo, nós veremos o seguinte, que é o Ministério do Planejamento que tem a responsabilidade de coordenar toda a produção do projeto de lei e encaminhar para o Presidente da República, e o Presidente da República envia mensagem para o Congresso Nacional para a aprovação da PELOA. Então, a primeira fase é essa aqui, que é da elaboração do orçamento anual, né? Nós iremos estudar fase a fase de forma detalhada. A segunda fase é o seguinte, pensa comigo, quanto que conclui a primeira fase? A primeira fase conclui com o envio do projeto para o Congresso Nacional. Esse envio se dará através de mensagens, né? Por quê? Mensagem é o documento, é o veículo de comunicação entre chefes de poderes. Então, o presidente envia uma mensagem para o Congresso Nacional, que é outro poder. Chegando no Congresso Nacional, inicia a segunda fase do ciclo orçamentário, que é aquela fase legislativa. É a fase na qual ocorrerá o quê? As discussões para a aprovação do PELOA. Então, aqui, né, ele vai sair do PELOA e ele vai virar a LOA, né, que é a lei orçamentária. Neste sentido, nessa fase aqui, nós temos uma aula que nós já trabalhamos aqui na exaustão, que é o processo legislativo orçamentário do artigo 166 da Constituição. Então, aqui a gente vai só reforçar alguns conceitos que nós já trabalhamos. Bacana. Quando que termina a segunda fase, o segundo ciclo aí, a segunda fase do ciclo orçamentário? Com a sanção e publicação da LOA pelo Presidente da República. Ok. E a terceira fase? A terceira fase é a fase da execução, ou seja, onde vai passar a valer efetivamente a LOA. Nós sabemos que a LOA é uma peça orçamentária, né, um ato especial aí, que traz a previsão da receita e a fixação da despesa, para ser utilizada no dia 1º de janeiro a 31/12. Essa aqui é o prazo de vigência da execução orçamentária. E a quarta e a última fase que nós temos aqui é a fase do acompanhamento e avaliação
da lei orçamentária em todas as suas instâncias, durante, após e assim por diante. E claro que esse acompanhamento, esse controle e avaliação do orçamento, ele vai retroalimentar o processo de elaboração. Por isso que chama-se ciclo orçamentário, né? Por isso que chama ciclo orçamentário. Professor, eu pensei que o ciclo orçamentário se limitava apenas a um ano. Errado, né? O ciclo orçamentário, eu digo para vocês que é no mínimo 3 anos que nós temos aí, 3 anos que faz parte do ciclo orçamentário. Prof, por que você está falando isso? Porque a quantidade de questões de concurso que vão tentar enganar vocês, a quantidade de questões de concursos que irá dizer o seguinte, que o ciclo orçamentário é de um ano. Está errado, né? Olha só para vocês terem uma noção, né? Vamos aqui, ciclo orçamentário, uma visão de 2020. 2020 é o ano base do nosso curso, né? 2020 significa dizer que aqui será executado o orçamento, né? Então, este orçamento aqui em 2020, só para vocês terem uma ideia, a sua elaboração, ou a lei, o projeto de lei do orçamento de 2020, ele inicia aonde? Inicia em 2019. Quando que inicia? Com o envio do projeto de lei, olha só, projeto de lei para o Congresso Nacional, dia 31/8. Tem até o dia 12/12, né? Do 2019, caso do ano 2020, o quê? Para aprovação da LOA, aprovação do projeto de LOA, para virar lei. Depois, professor, depois que virou lei, nós temos aqui 2020, ou seja, em 2020 nós iremos o quê? 2020 irá iniciar exatamente o quê? A execução do orçamento. Executou o orçamento, e aí? Aí nós vamos para o controle e avaliação a gente vai controlar o processo, né? Ou seja, em 2021, tá? Após a abertura aí, 60 dias após a abertura dos trabalhos legislativos, lá, colocando uma data aqui, no dia 2/4, o presidente da República terá que enviar as suas contas referente ao orçamento executado de 2020 para o Congresso Nacional apreciar, aprovar ou rejeitar as contas do presidente da República, né? Ou seja, nós temos aqui um ciclo orçamentário que perdura muito mais do que um ano. Este é o primeiro conceito que nós iremos trabalhar neste momento. Você tem que saber disso. Professor, o detalhe dessas datas. Muita calma nessa hora, né? Vem comigo. Então, nós temos aqui fases de elaboração e aprovação, né? Claro, aqui está a segunda fase, que é a aprovação do projeto de lei. A elaboração é a primeira fase, né? Então, este item aqui, fase de elaboração e aprovação, ó, nós temos aqui a primeira e a segunda fase do ciclo orçamentário. Professor, a terceira fase é o quê? É a fase da execução orçamentária. Então, nós temos aqui a fase da execução orçamentária, é a terceira, né? Professor, o que é esse dia 31/1 aqui? É o decreto de abertura do orçamento. A gente vai falar isso na segunda fase, aí, na terceira fase, em detalhes. Calma, muita calma nessa hora. Professor, e lá na aprovação da prestação de conta, nada mais é do que uma fase de avaliação, um dos exemplos de avaliação do orçamento, né? Isso aqui é o quê? É a quarta fase do ciclo orçamentário. A quarta fase ela é composta pela avaliação e o controle, acompanhamento e monitoramento da execução do orçamento. Então, aqui esse cara aqui da controle faz parte da quarta fase. Então, nós temos aí uma linha temporal do ciclo orçamentário. Bacana? Fechado? Ótimo. E agora, professor? Agora, vamos fazer aqui um pequeno treino para a galera aí, para a galera fixar esse conteúdo. Vem comigo. TRE, Goiás, CESP 2016, cargo de analista. O ciclo orçamentário da despesa pública é concluído com uma autorização de gasto dada pelo Poder Legislativo por meio de lei orçamentária anual, ressalvadas as eventuais aberturas de créditos adicionais no decorrer da vigência do orçamento. Olha aí, é uma questão aqui que está falando do ciclo orçamentário.
Qual que é o recado que ele está falando? Ele está falando o seguinte: o ciclo orçamentário da despesa pública é concluída com a autorização do gasto, né? A autorização do gasto significa o quê? Significa a sanção, a aprovação, sanção e publicação da Lei Orçamentária Anual, da LOA. Ou seja, a aprovação da LOA é apenas a segunda fase do ciclo orçamentário, que perfaz o quê? Mais de um ano. Logo, a questão está errada, né? Ou seja, o processo de avaliação aqui o processo do ciclo orçamentário não termina com a autorização do gasto, que é a publicação da lei. Logo, essa questão aqui está errada. O aluno... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que vai fazer o concurso do MPU 2018, edital publicado, edital na praça. Nós aqui da La Concurso, nós preparamos um super curso para vocês, que atendemos 100% edital, ponto a ponto, super atualizado, com o melhor custo-benefício da internet. Apenas 10 parcelas de R$ 25,00, você vai ter esse curso aqui da LAC, um curso top de linha, um curso que eu tenho certeza que você vai ficar satisfeito. Tá? Tudo bem, gente? Espero vocês, um forte abraço. Tchau, tchau.